Diego, obrigado por vir. Valeu, brother. Pergunta. Você é de Eu sou natural de Caruaru, interior do Pernambuco. interior de Pernambuco. É. Como é que Jesus te encontrou? Cara, Jesus me encontrou no auge do meu ceticismo. Na verdade, eu não acreditava em Jesus, eu não acreditava nem que ele existia. Assim, tipo, pra mim não fazia sentido se ele existia. Eu peguei todas as cargas de sentimentos e emoções negativas que eu tinha, eu joguei nele e decidi que se ele não era o suficiente para sarar minhas dores naquele momento da minha vida, quando eu tinha 14, 15 anos, então ele não deveria existir, porque como eu, sendo um filho dele, ele permitiria que eu passasse por dores psicológicas, né? Problemas que eu tive na minha vida. Mas aí ele me encontrou na insistência de um crente chato, e é por isso que eu virei um crente chato. Cara, que legal. Não sei se você tem essa impressão, mas para todo bom argumento vai ter um bom contra-argumento. Sempre. Mas para uma experiência com Deus não tem muito Não argumento. tem, não tem argumento, não teve argumentação. Até porque se você me perguntar, mas como foi? Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu sei que eu tinha um amigo, ele não é adventista, e também eu não conhecia a Cristo na igreja adventista. E esse meu amigo, a gente estudou a sexta, a sétima e a oitava série juntos, que hoje seria sétimo, oitavo e nono ano, né? E esse cara me chamava para ir pra igreja todo domingo. Que legal. Todo domingo esse miserável me chamava para ir pra igreja. E eu nunca fui. Nunca fui. Quando a gente parou de estudar junto, depois de um tempo que eu estava na minha busca espiritual, e essa é uma história muito longa, que não vale a pena contaminar o programa contando ela, ele me chamou e eu disse assim, tá, dessa vez eu vou. E aí Deus me atropelou. Atropelou. E eu não consegui anotar a placa. Foi louco. Um pastor começou a pregar e falar e cantaram músicas que aquilo ali era tudo, sei lá, parecia que era para mim. Tipo assim, eu tô vendo. E eu disse, vou dar uma chance para Deus. Olha que babaquice. Vou dar uma chance para Deus. E eu só aceitei Jesus porque Jesus me aceitou. E é por isso que eu sou assim, doido. Porque ele me aceitou. Aí eu não cabia no quadrado dessa religião boomer, né? Que a gente tem. Eu não Claro, cabia nesse quadrado. claro. E ele me deixou fazer parte do clubinho dele. Mesmo eu não sendo como as pessoas esperavam que eu fosse. Eu até tentei ser, né? Tentei me forçar para entrar nesse quadrado, mas Mas não dava. meu TDAH não deixou. Cara, às vezes, de vez em quando eu fico assim pensando, se Jesus fosse passar os discípulos por um critério de RH, certo? Vou botar no mesmo grupo um Simão O Zelote Zelote e o com publicano, mano, Mateus. tá maluco? Não dá. Não. Aí você bota André, que era um cara... Eu imagino o André um cara super doce, cara. Um cara que conseguiu convencer um moleque a dar toda a comida que ele tinha para Jesus e botar no mesmo grupo o irmão do cara que lá cortou a orelha do soldado, que um dia tava dizendo: tu és o filho de Deus, o filho Eu do sou fã desse cara, Altíssimo. mano. Ó, eu sou advogado de Pedro, eu defendo esse cara até a morte, porque ele é todos nós. Em Pedro nós estamos. Nós estamos, em Pedro nós estamos, porque todo mundo vive essa montanha russa na fé, cara. A gente queria que a fé fosse um negócio bem contemplativo, tipo roda gigante, mas não tem nada a ver, cara. É montanha russa do Parque da Ferrari em Abu Dhabi. É isso mesmo. É isso que é a fé. É. Uma hora tá lá em cima e a velocidade. E a gente não tá pronto para isso. Por isso que ela é tão maluca e deixa a gente gritando tanto, né? No sermão de hoje você falou um negócio que é interessante. Você disse que a Bíblia tem um herói. Um herói. E todos os outros indivíduos... Vacilões. Um monte. E o pai da fé, Não. por exemplo, cara... Quem foi que chamou ele de pai da fé, por sinal? Literatura, a Bíblia não diz isso. Então pronto. Mas o fato é de que a Pai da fé é aliança... Deus. É simples, o pai da fé é Deus. Ele pode ser o pai da fé judaica. Ele pode ser o pai do monoteísmo tripartite que nós vivemos nesse mundo de meu Deus. Mas o pai da fé é Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Então ele é o pai. Ele é o pai da fé. Nossa, você tem razão. O que eu queria dizer é o seguinte... Não, mas eu entendo que tu acha que tu está querendo chegar no ponto em que esse grande soberano, exaltado entre as nações, Abraão, era um vacilão. Não, o que eu quero dizer é que era o primeiro, pô. O primeiro cara
que escutou o chamado de Deus aos 75 anos de idade, morando na casa do pai, diz assim, olha, vai para a terra que eu te prometi. O cara chega na terra. Ele teve fé. E é ali que... E na primeira fome que dá no lugar, o cara vaza para o Egito para mentir sobre a identidade da mulher. Na primeira oportunidade que teve. E aí, eu não faria diferente. Você talvez não fizesse diferente. Não, né, gente? absolutamente não. Talvez, pela nossa cultura machista de hoje, a gente não aceitaria esse pá de chifre, né? Mas, assim, na boa, ele pensou, é melhor ser corno vivo do que ser morto. É isso aí. Não, mas é verdade. Mas o que me chama a atenção daquela parte do capítulo é que o nome de Deus não aparece. Gênesis 8, né? O nome de Deus não aparece. Não, 8 não, tá maluco. Não, 8 não. Gênesis 14, sei lá. Depois do chamado de Abraão. 12, 13... 12 é o chamado 13 dele. é Sodoma e Gomorra. Então, ali entre 12 e 13. 12 e 13. O nome de Deus não aparece. E, beleza. Que não seja ontologicamente o pai da fé, do ponto de vista histórico, é onde judeus, muçulmanos e... É o referencial. É o referencial. Ele é o ponto de referência. E essa é uma coisa que eu acho muito legal desses indivíduos com fé, é que eles são profundamente falhos. E a Bíblia não faz... Acho que a Bíblia não faz, nenhuma questão de esconder. 2, questão de expor essas falhas desses caras. Não, é porque a Bíblia não joga nosso jogo. A Bíblia não joga nosso jogo. O nosso jogo é o jogo do herói. Uhum. É o jogo do campeão. É o jogo do triunfo. A Bíblia não joga nosso jogo. A Bíblia joga o jogo da sinceridade. A Bíblia joga o jogo da transparência, da autenticidade. Eu gosto de pensar na história de Abraão, muito massa, porque para mim ela é profundamente significativa na relação que ele tem com Agar e Ismael. Ele expulsa a mulher para o deserto. E assim, na cabeça de todos nós, pode ser que o grande Abraão está obedecendo a Deus na sua grandeza. Mas na verdade Deus não está ali trabalhando com Abraão, ele está salvando, ele está libertando Agar e Ismael de uma família doente. Sim. E uma família de crente doente. Sim. Entendeu? Aqueles crentes, pai e mãe da fé, se ele é pai, a mulher tem que ser mãe, porque os dois são casados. Então, aqueles crentes foram... Ele pode ser o meu herói, mas ele foi o vilão de Agar. Sim. E aí Deus me dá liberdade para entender que na vida de algumas pessoas eu posso ser herói, mas na vida de outras eu vou ser vilão. Uhum. E eu acho sensacional Gênesis capítulo 21, que é quando você tem... Eu nem tinha programado falar sobre isso, né? Mas ali você tem... Não programou nada. É verdade. Mas tu me falou algo totalmente diferente disso que a gente tá falando. Mas assim, você tem o Deus que liberta os escravos hebreus dos egípcios, libertando uma escrava egípcia dos hebreus. É isso mesmo. Antes dele libertar os escravos hebreus dos egípcios, ele liberta uma escrava egípcia dos hebreus. Para mostrar que ele não tem predileção, que a gente que criou esse nacionalismo barato, esse racismo maluco, a gente que criou essa visão de esse eu homem e eles superior, né? Do super-homem, que talvez não vá ser somente do nazismo num critério físico, mas espiritualmente do hebreu, né? Sim. O super-homem hebreu. Claro. Cara, Deus diz assim, eu vou libertar o povo do Egito, mas antes disso, eu vou libertar um egípcio de vocês, para vocês entenderem que eu não sou nem dos nossos, nem dos vossos adversários. Eu não estou jogando essa parada. Não estou nessa parada. E é super legal pensar nesse sentido, porque esse texto está sendo produzido justamente no período anterior ao que a gente chama de Êxodo, né? Eu penso que não. Como texto, não. Porque eu acho que Moisés era um cara sensacional. Um cara muito sem preconceitos. Porque, teoricamente, o primeiro livro da Bíblia, teoricamente, é o Êxodo. Escrito por Moisés. Mas e Jó? Não estou falando de escrito. Eu estou falando de... O primeiro, quem escreve é Moisés. Sim. E ele escreve durante o Êxodo. Sim. Aí, por que ele conta o Gênesis? Ele conta o Gênesis para servir ao Êxodo.
Claro, para chegar lá no Êxodo. A Ele história... conta Jó para servir ao Êxodo. Então tudo está dentro do contexto do Êxodo. Sim. O Êxodo aqui encapsula todas essas outras narrativas, né? Anteriores e depois, óbvio, posteriores. Então, o que está acontecendo ali, eu estou com o povo atravessando o deserto. Enquanto eu estou com o povo atravessando o deserto, eu estou aqui, ó, escrevendo e justificando. Eu vou justificar a criação, mas eu vou justificar a criação quem está me ouvindo. Quem A tá me galera que ouvindo saiu do sabe- Egito. Então, é a galera do Êxodo. Claro, é a galera Então- do Êxodo. então é por o isso que Êxodo- todo o background é uma mitologia egípcia contra a qual ele está reagindo. Egípcia, mas para quem? Para o povo que está no Êxodo. Então, o Pentateuco serve ao Êxodo, na minha concepção. Concepção de um teólogo amador. Não, acho que você é mais que teólogo amador. Agora sim, Eu sou Eu acho puramente que- um teólogo amador. eu acho que amador no sentido etimológico da palavra. Eu não sou profissional dessa coisa. E que bom que eu não sou profissional dessa coisa. Verdade, tem. Mas eu acho que a palavra amador, ela tomou uma espécie de conotação que é contrária à própria palavra. É, Amador é aquele que ama o objeto. exatamente. Mas E eu acho que isso aí deve ser, Ô, Mavi, em vez de pejorativo, não, positivo, não. entendeu? Mas entenda uma coisa. Quem que gosta mais de jogar futebol? O cara que tá recebendo milhões no Barcelona ou o cara que tá brigando com a esposa para jogar no Não, o domingo? cara que tá brigando com a É esposa. ele que ama o esporte. É isso mesmo, que tá tudo com o É joelho ele que tudo ama. quebrado. não Ele tem é o fisioterapia. amador. É isso aí. É ele que ama a parada. É Entendeu? isso É porque eu mesmo. tô disposto a abrir mão eu não vou levar vantagem disso. Eu não vou colher fruto disso. Pelo contrário. Eu amo tanto esse negócio que eu estou disposto a arrumar confusão por isso. É isso mesmo. Entendeu? Dentro e fora de casa. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você concordaria Não. com a... Não, eu sou do contra em quase. Você é do conto, mas ó, escuta só. A gente tá falando do Êxodo. Você concordaria de que o Êxodo é o paradigma através do qual toda a narrativa bíblica ela é construída posteriormente? É claro. Em outras palavras. O cara que inventou a Bíblia estava no Êxodo. Claro, Então, beleza. e ele virou o modelo. Tá todo mundo olhando para ele. Todo mundo está escrevendo. De Josué a Apocalipse está olhando para ele. É verdade. É isso mesmo. Então, toda a estrutura tá dada. John Paulin Escravidão. fala dos 5 grandes atos de Deus na história. Quem? John Paulin. Sim. Ele fala dos 5 grandes atos de Deus na história. E diz que todo o resto da Bíblia deriva desses 5 atos. Eu posso não me lembrar de quais são os 5. Mas basicamente, se eu não me engano, é o Gênesis, né, a criação. Então você vai ter a derivação, ou pelo menos, quando alguém está escrevendo qualquer coisa, está olhando para a criação. Depois depois o dilúvio. Então você vai ver a narrativa do batismo de Jesus, por exemplo, ela empresta símbolos como a bomba, como a água. O Espírito do parando sobre as dilúvio, águas. Exatamente. Então, criação e dilúvio você encontra aqui. Depois você vai ter a rebelião, né, da Torre de Babel, foi um ato de Deus na história. Depois você vai ver o Êxodo e, por fim, você vai ver tirando o povo do exílio. O exílio é o 5º grande ato de Deus. E ele diz que toda a Bíblia deriva dessas 5 histórias. 4 delas são primitivas e uma seria um pouco posterior. Eu acho que pode ser que eu esteja errado em quais são as 5, mas pelo que eu me lembro é assim. É por aí. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu concordo com essa leitura dos eventos do Jean Paulin. Mas o Êxodo parece ser uma espécie de planta baixa sobre a qual todo o resto é construído. Então você tem o paradigma de o povo de Deus oprimido, Deus mandando o seu servo, resgata o povo no processo que tem que passar pelo deserto e ir para a terra prometida. Então, no final das contas, Tudo quase é o Êxodo. Até tudo porque é o Êxodo. Isaías vai remeter ao Êxodo, o Apocalipse vai dizer que é o cântico de Moisés e vai tomar a narrativa que Moisés criou para poder utilizar como simbologia básica. No meu ponto de vista, o Êxodo, ele sempre vai ser o ponto de partida central. Na verdade, ele é a cápsula da Bíblia. Ele comprimiu a Bíblia inteira no Êxodo, que eu acho que é isso que tu está querendo dizer, mas ao mesmo tempo que ele também é o comprimido da Bíblia, o Êxodo também é o interruptor da Bíblia. É aqui ó, que começa a história. É aí. Entendeu? Entendi. Ligou. Aperta o dedinho aonde? No Êxodo. A gente Pensando cai no nisso, Êxodo. agora deixa a gente pensar um pouquinho no Êxodo. O Êxodo fala de um misto de gente que saiu. Então, você mencionou que primeiro Deus tira uma escrava egípcia E dos quem escreveu hebreus. isso? Quem escreve isso? Moisés. Que era o quê?
Que era um hebreu. Egípcio. Mano, eu tenho uma parada muito maluca sobre meu ponto de vista a respeito disso. É muito maluco e muito pessoal. Uhum. Poxa vida, tem uma Bíblia aí? Tem. Português. Não, aqui Não no vem com português essa não tua tem, Bíblia em chinês aqui, não. Está en español. Não. Al abrirla, vio al niño que lloraba y sintiendo compasión por él dijo, de los niños hebreos es este. Em hebraico tá literalmente assim, esse menino, eis um menino hebreu. Uhum. Beleza? Certo. Menino hebreu. A filha de Faraó encontra nele um menino hebreu. Beleza? Certo. Em seguida, lá na frente, ele cresce, briga com o egípcio. Imagino que essa construção da identidade dele, que ele é meio anfíbio, né? Uhum. Ele tem uma vida dupla. Ele sai da água, vai para a terra. Exatamente. É hebreu, é egípcio. Hebreu e egípcio. Quando ele vai com as filhas de Jetro aqui, e as filhas de Jetro vão falar dele no mesmo capítulo, no versículo 19, diz assim, ó. E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Ele começa a história como um menino hebreu, e lá no final, quando ele sai do Egito, ele é um homem egípcio. Para mim, essa é a interpretação minha, beleza? Uhum. Para mim, o autor bíblico, o próprio Moisés, está querendo falar de uma crise de identidade que ele vivenciou. Claro. Quem é que eu sou? Tanto é que se você for pegar o diálogo inicial dele com Deus, na hora que ele encontra Deus, a primeira pergunta que ele fala é, quem sou eu? Uhum. Lógico, tem um complemento. Quem sou eu para Claro. livrar o povo, para ir até Faraó? Quem sou eu para? Claro. Porque esse complexo de identidade que ele vive, faz com que ele se sinta inferior, como todo complexo de identidade que a gente tem. Mas ele está querendo saber de verdade. Ó, o Yahvé, manda real para mim aí. Sim. Quem eu sou? Isso carrega dentro dele. Tanto é que Deus não responde quem você é. E ele devolve a pergunta também, né? Eu vou estar com você. Quem sou eu para que eu vá para os egípcios? É. Depois eu vou no nome de quem? Repete a pergunta uma série de vezes até que Deus diz assim, irmão, eu sou o que eu sou. Não posso usar uma referência para utilizar como ilustração para dizer o que eu sou. Então Deus não tem para Moisés uma resposta, Deus tem para ele um caminho. Ele diz assim, eu serei contigo. Quem eu sou? Eu serei contigo. Isso não é a resposta. Uhum. Claro. Ele diz assim, ó, você quer descobrir qual é a sua identidade? Anda comigo. Porque a sua identidade está em mim. Claro. Então esse maluco, ele teve essa sensibilidade, porque ele viveu essa profunda crise. O hebreu ou o egípcio? Então o lado hebreu dele foi liberto dos egípcios. E o lado egípcio dele foi liberto dos hebreus. Quando ele faz isso, entendeu? Agora, onde você aprendeu isso? Lendo minha Bíblia. Fazendo teologia amadora. Claro, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava lendo esse texto por conta dos amigos que a gente tem na Europa, e eles estavam passando por uma crise muito grande. Aquele esquema, mesmo por história parecida com a sua. Menina jovem, muito desiludida com religião, profundamente machucada, e indo por um caminho muito, muito ruim para ela mesma. E eu, lendo a Bíblia um dia, os pais pedindo para eu conversar com ela, numa viagem que a gente fez por aí, eu terminei passando por lá, eu falei, o que é que eu vou falar para essa menina, cara? A menina muito envolvida com uma série de tentativas de elevação da figura feminina de um jeito completamente desproporcional, um jeito ruim, utilizando a referência equivocada. E eu, lendo esse texto do Êxodo, eu me dei conta de que todas as heroínas do começo da história eram todas mulheres. Então, mais. O livro mais importante, como a gente está conversando até agora, o começo da história, e o livro que, na minha opinião, serve de planta baixa para o resto, certo? Tá lá o santuário, tá lá toda a justificativa de soteriologia, tá no Êxodo. Tá, toda a justificativa tá lá. E aí começa com as parteiras que temeram mais a Deus do que o homem que se achava Deus. Não, mas tem mais. As parteiras têm um nome. Sifrá e Puá. Sifrá e Puá. E quem é o faraó? Não dá para saber. O faraó não tem nome. O faraó não tem nome, é isso mesmo. Quando a Bíblia quer exaltar Deus, ela fala do nome. Uhum. Bendito seja o nome. É assim até hoje que os judeus se referem a Deus. Hashem. Exatamente. É o nome. O nome. É o nome. Tá. Faraó não tem um nome. Por quê? Porque ele não importa. Quem importa são as mulheres que temeram a Deus. As duas parteiras. É isso mesmo. Entenda.
parteiras de escravos. Agora você tem um negócio, sabia? Que o texto não dá para saber se eram parteiras hebraicas trabalhando para os hebreus Elas são parteiras de escravos. Eu não estou ou dizendo se que eram elas são parteiras de parteiras escravos. Na minha opinião, aí também é o meu achismo, tem muito mais sentido que Faraó ou algum dos seus funcionários empregasse uma mulher ou duas mulheres egípcias para trabalhar na matança de moleques hebreus do que pedir para que uma mulher hebreia fizesse isso. Porque eu acho que toma uma outra Sei, dimensão muito tu mais... é meio chinês, né? Então tu sabe que o governo chinês contratou chineses para matar Não, eu os parteiras chinesas. Não, eu sei, pra a mas política do filho único, né? não, tudo bem, mas eu acho que é um contexto bem diferente. Mas eu acho que tem mais sentido que as mulheres fossem egípcias. Ainda, o texto não determina, mas eu acho que tem mais sentido que as mulheres, as parteiras, fossem egípcias e elas, eu acho lindo o texto diz assim, elas decidiram temer a Deus, não ao homem que nem tem nome, se achava Deus e não era Deus. Tu Aí depois sabe que- vem mãe de Moisés, vem irmã de Irmã de Moisés, Moisés, filha de vem Faraó. filha de Faraó e vem esposa de Moisés, que antes do cara ir pro Êxodo, Esposo sanguinário. exatamente, o maluco vai, não circuncida os filhos, vem o anjo para dar uma cacetada na cabeça dele e é ela que intervém no caminho. Depois de toda essa construção feminina, aí vem o heroísmo do Moisés. Aí vem o papel do Não, cara. mas veja, você nesse miolo ainda tem um ato de Moisés que é ignorado por muitos. Em uma cultura bem misógina, por assim dizer, ainda que isso pareça anacrônico, mas era. Você vai ver que os pastores vêm beber água e eles tinham direito de beber água por aquela legislação que os animais deles eram. Eles são homens, eu não posso esperar, eu sou homem, eu cuido de coisas superiores. Claro. E a primeira coisa que esse libertador faz quando ele sai do Egito é defender o direito da mulher. É verdade. Ele das vai meninas. defender o direito da mulher. Quando alguém vem falar para mim que a Bíblia é machista, eu tenho vontade de gargalhar. Porque o padrão referencial, o Moisés. Moisés e o monoteísmo. Acabei de lembrar dessa obra, né? O Moisés, o grande homem do monoteísmo histórico. O fundador do Ocidente. A primeira intervenção dele fora do Egito é defender o direito da mulher. É isso mesmo. Então ele louva a mulher como heroína, ele só sobrevive por causa de mulheres. E o que é que ele faz com isso? As mulheres não estão a serviço dele. Veja como eu sou escolhido, até mulheres me salvam. Não é isso. As mulheres salvam ele, ele devolve isso na primeira oportunidade, defendendo o direito da mulher, indo contra a legislação vigente. E a Bíblia diz que eram pastores e ele estava sozinho. Mano, esse cara enfrentou. Ele é o Jack Chan. Entendeu? Não, e ele era um cara que pastores. tinha... E ele estava saindo de uma experiência homicida também. Não, mas que eu acho... Vem aí eu e meus achismos de novo. Eu acho que Deus só podia libertar os escravos através de um homem desse. Sem dúvida. Porque se ele pega um escravo de dúvida. cabeça baixa, o cara vai baixar a cabeça para tudo. Então esse cara estava muito revoltado. Porque imagina, tu é um moleque. Tu é um moleque. Ellen White diz, se ela estiver certa, e eu acredito que está, que Moisés conviveu com a mãe até os 12 anos. No livro Patriarcas e Profetas ela fala isso. Então tu passou 12 anos na favela. Depois de 12 anos tu é transferido para o palácio. Aí tu chega lá. Aí aquele coletivo de crianças que estão lá. Porque crianças, criança linda. Criança não, mano. Pelo menos guerra. as crianças da minha geração, as crianças com as quais eu convivi. Mano, essas crianças faziam mal, pô. Então, chegou e falou o hebreu e bullying. Se hoje tem bullying, imagina naquela, né? Claro. Naquela civilização. Sim. Onde você tinha uma clara definição social. Sim. Então imagina a cabeça desse cara quando ele deitou a primeira noite na cama do palácio. Aquela cama gigantesca, que era bem maior do que o que ele tinha na favela dele lá. Na comunidade dele. Uhum. Aí agora ele deita e não tem a irmã dele, cara. Que salvou a vida dele. E não tem a mãe dele, pô. Ele tá lá deitado sozinho e os meninos hebreu. Ele deve ter inventado um monte de apelido que eu não tenho criatividade suficiente para imaginar quais eram. Mas ele era estranho. Ele era estranho. A fisionomia dele era diferente. Ele sofreu, pô. E isso causou dentro dele, o trauma no adolescente, ele gera depressão ou agressão.
Uhum. Só dá nesses dois caminhos. Assim, Claro. eu estou sendo muito reducionista. Não, no mas que eu tô e depressão dizendo. na adolescência se expressa em forma de agressividade. Agressão, nem que seja assim mesmo. Aham. Nem que seja assim Mas mesmo. é sempre agressividade. Pronto. Então, eu estou sendo reducionista e eu tenho consciência disso, mas a maior parte dos casos, trabalhei 6 anos, né, na igreja diretamente com adolescentes, a maior parte dos casos de adolescentes traumatizados, puxa vida, eles se tornavam pessoas agressivas ou depressivas, agredindo-se a si mesmos. Eu imagino esse cara olhando todos os dias, vendo o bairro que ele cresceu sendo chicoteado. E ele agora tá aqui do outro lado. E ele fica pensando, não, um dia eu vou ser rei aqui desse negócio, eu vou. Mas rei provavelmente eu não vou ser. Então eu vou ser o quê? Então começa aquela luta. Claro. Tanto é que ele vai defender os hebreus. E aí quando ele defende os hebreus, ele não é o herói dos hebreus. Ele continua sendo o vilão dos hebreus, porque Sim. ele continua sendo visto como egípcio. Claro. Por isso que eu vejo essa crise de identidade nele. Sim, sim. Então ele está tentando lutar para se achar no Claro. mundo. Imagina o E aí ele cara achou indo Deus. com todas as boas intenções e ser culpabilizado depois. E aí ele se acha, e aí ele acha Deus. E quando ele acha Deus, mano, quem sou eu? Entendeu? Entendi. Aí Deus diz assim, eu tenho uma jornada para te mostrar quem você é. Eu tenho uma jornada com você aqui, pra gente. E o que eu acho massa é, e o teu nome? Como é teu nome? Eu falei, eu sou. Eu sou o quê, pô? Eu sou verbo de ligação, pô. É, Então, o verbo de ligação, ele necessita de um complemento. claro. Eu sou o quê? O quê? Tem Eu que sou ter alguma pastor, coisa. eu sou homem, eu sou pernambucano, eu sou o quê? E esse eu sou que fica no mistério, para mim, é muito massa, porque é como se ele tivesse uma resposta para cada necessidade. Se você está doente, eu sou a cura. Uhum. Se você está enganado, eu sou a verdade. Se você está perdido, eu sou o caminho. Tá precisando de justiça? Então, Yahvé Sabaoth, Isso é o aí. Senhor dos Se Exércitos. você está na guerra, eu sou o Senhor dos Exércitos. Tá com nada aí, Jeová Jireh, ele vai Pronto, prover. eu sou a provisão. Agora, se você tá doente, eu sou a cura. Se você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Para todas as perguntas da humanidade, só tem uma resposta. Eu sou. E eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Claro. E esse Deus que o eu sou, tudo que você precisa, tá ali para dizer assim, bora, velho, anda comigo. Velho, anda comigo, tem um significado muito profundo para mim, que vivi nos anos 90, tive minha adolescência ali por volta dos anos 2000. Anda comigo, tipo assim, tu anda com quem? Entendeu? Essa era a pergunta. Tu anda com quem? Tu anda com quem? Isso mesmo. Entendeu? Tais andando com maloqueiro. Poxa, velho, eu ando com os caras, Não é não? E eu ando com Deus, pô. Uhum. Não, eu acho isso muito massa. Vem comigo. E esse vem comigo de Deus, ele é diferente do efeito, eu chamo de efeito prova e verde na igreja. Que você assiste um testemunho e você acha que se você fizer tudo aquilo, e os nossos sermões são assim, né? Você acha que se você fizer tudo aquilo, Vai acontecer aquilo comigo. é como se a fé fosse uma equação. Sim. A mais B igual a C. Então você vê, o sermão mais clássico desse que eu escuto na igreja é o sermão de Enoque. Irmãos, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o levou. Irmão, você quer ir para o céu, irmão? Ande com Deus. Cara, e Enoque andou com Deus. E foi para o céu, massa. Só que no capítulo posterior você vê Noé. E Noé andou com Deus, está lá. Noé andava com Deus. E eu vou ser muito sincero contigo. Eu acho que Noé experimentou o inferno. Eu concordo com você. 120 anos. Não, o mundo estava morrendo afogado. Tu tem noção? Tipo assim, eu não quero morrer afogado. Dentre as mortes que eu escolheria da minha vida, afogado não figura no top 5. Entendeu? Sim, sim. Eu não consigo alguém que diz assim, quando eu era criança tinha até uma doença dos caras ficarem, tu preferia morrer afogado ou queimado? As crianças ficavam com esse negócio, né? Tinha dessa. E eu nunca escolhi afogado, eu dizia queimado. Mas queimado vai ter dor, mas... Não, mas afogado é uma angústia miserável. Mas no final das contas, queimado dá no mesmo, porque você também fica asfixiado. Então, Claro. deu no mesmo. Mas sabe o que eu acho louco dessa história do Noé? É que ele não estava escutando gente aleatória sendo afogada do jeito que a gente vê gente morrendo no filme. Poxa.
gente com quem eu não tenho uma relação. É vizinho. É a voz que ele conhecia. Era gente que ele sabia quem era. Aí ele sai e ele vê uma terra devastada. É. Ele sai da arca. Aí vê a terra devastada. O maluco vai se embriagar, pô. Por quê? A realidade é dura demais de ser encarada. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele não tem vizinho, pô, pra pedir uma xícara de açúcar. Ele não tem um vizinho. É. Agora, só que às vezes eu fico pensando nessa história dele E os dois plantando a andaram com vinha. Deus. E os dois andaram. É verdade. Andaram com Deus. E aí? Resultados diferentes para a mesma coisa. Aí uma vez eu estava lendo minha Bíblia e pensei, eu acho que Noé não andava com Deus direito, não. Por quê? Eu acho que Enoque andava mais, porque Enoque se deu bem e Noé cortou um dobrado aí para andar com Deus. Aí eu fui observar no hebraico. Quando você observa o Enoque andar com Deus, tá no Piel. Intensivo. O Piel é o tronco intensivo do hebraico, ou seja, Enoque Duro. andava com Deus De valendo. verdade. Aí eu pensei, mano, então é isso. Então fechou. Vou só dar uma conferidinha aqui para ver qual o tronco que encontra-se ali. O Noé andava com Deus. Aí eu fui e vi que estava no Ritpael. Reflexivo. Que é mais forte ainda, porque é uma ação reflexa. Claro. Noé anda com Deus. Tem uma espécie de dupla dimensão da Noé ação. anda com Deus e Deus anda com Noé. Então ele andou mais, talvez. E Deus andava com ele, mas se quebrou. Entendeu? Entendi. E não rola, pô. Não rola esse negócio de tentar equacionar a fé. Não rola esse negócio de eu vou fazer isso porque fulano fez. E essa é a base da nossa pregação moralista, né? Uhum. A nossa pregação moralista nos leva a crer que vai dar tudo certo. Agora, por outro lado, tem uma extrapolação que eu acho que ela é necessária quando a gente pensa nessa coisa de ser missionário. Moisés passou por um processo de dor psicológica, de descoberta de quem ele era, através da descoberta de quem Deus é. Exatamente. Noé passou por um processo doloroso de obediência, de pregar uma mensagem que não tinha sentido para a época do cara, depois viver na pele, na carne, o resultado da pregação dele e das ações dele. Ele viveu um apocalipse pessoal. Mas é isso mesmo. Foi o reset da Terra. Literalmente o reset, né? Você tem quase que, acho que são 8 ou 7 pontos de conexão entre o Gênesis e a criação de Gênesis 1 e 2 e lá Gênesis capítulo 6. Eu acho que tem até mais. Pode até ter mais. Então, você tem Deus constrói um jardim, Noé planta um jardim. O problema vem com Eva comendo uma fruta. O problema vem com Noé tomando do suco da vinha. É assim, ó. Eu resumiria o seguinte. Você tem em Noé o primeiro homem que nasceu depois de Adão. Faça a conta da genealogia, você vai descobrir depois da morte de Adão, para ficar mais fácil o que eu estou explicando, depois da morte de Adão, o primeiro homem que nasce é Noé. Uhum. E esse primeiro homem que nasce depois da morte de Adão, ele para os judeus. Os judeus chamam Noé de o segundo Adão. Então ele é o segundo Adão. Por que ele é o segundo Adão? Porque Deus coloca ele numa arca com animais. Uhum. Onde era que Adão estava? Num jardim, com animais. Entendeu? Então, você vai ver, os dois tinham 3 filhos, pelo menos proeminentes, 3 filhos proeminentes. Uhum. Você vê uma lógica de casais. Você vê leis dietéticas sendo aplicadas para ambos. A pomba voando sobre as águas, o espírito pairando sobre as águas. Só que é o seguinte, a nossa versão diz assim, ó, Noé era lavrador. Só que quando você vai ver no original hebraico, tá lá assim, Noé era Isha Adamah. Noé era um homem da terra. E o que é Isha Adamah? É Adão, pô. É Adão. Adão é o Isha Adamah, ele é o homem da terra. Que veio da terra. Então, aí, isso toma contornos de lavrador, mas na verdade está querendo fazer um trocadilho. E aí, esse segundo Adão, ele é a prova de que a gente precisa do último Adão. Entendeu? Claro. Porque assim, ó, Deus diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa que nem Charles Darwin, né, pensou. Vamos fazer aqui uma seleção sobrenatural. Tem a seleção natural? Deus fez a seleção sobrenatural. Noé era o cara, ele era o melhor que tinha. Pronto, eu vou pegar o melhor que tem, eu vou matar todo o resto. Eu vou ficar só com esse aqui melhor, tá? O melhor da espécie. E agora vamos ver no que é que dá? Bora ver o que é que dá. O que é que dá?
dá um homem na frente de uma planta, provando o seu fruto, pecando e ficando nu. Sendo ridicularizado pelo próprio Não, filho. e ele fica nu. Adão, quando peca, o que acontece com ele? Fica nu. Fica nu. Mesma Noé, coisa. quando peca, fica Fica nu. nu. Então Deus está dizendo assim, eu posso pegar o melhor de vocês. Sempre vai dar no mesmo. E é por isso que não é Adão, não é... A história é contada para a gente entender assim, ó, cara, ele tentou fazer de novo. Não funcionou. A gente precisa de outro. A gente precisa de alguém que seja um conosco, mas não seja um de nós. Claro. Não precisa do verdadeiro Na segundo verdade, Adão. eu errei. A gente precisa de alguém que seja um conosco, que seja um de nós, mas não seja um como nós. E Cristo não era como nós. Por isso que, na minha cabeça, Jesus, ele toma para si esse título. Quando Maria Madalena encontra com ele, ela pensa que ele é O jardineiro. o jardineiro, que é uma referência clara ao primeiro jardineiro da história. Por isso que ele é o último Adão. E agora está ele e uma mulher no jardim, ao invés de ele atribuir culpa a ela, ele toma a culpa dela, de toda a humanidade, ele carrega sobre si essa... E começa um novo processo de criação. Um verdadeiro reset. Cara, deixa eu te perguntar. Essa história, e a gente podia ficar conversando sobre a história, pelo menos eu estou feliz de conversar sobre a história o tempo que precisar. E essa é uma história, essa Tem intervalos estrutura... comerciais? Você quer ir no banheiro? Daqui a pouco. Tá. Xixi. Xixi. Essa estrutura dessa história, a gente vai ter gente que vai dizer o seguinte, não, tudo certo, a história é muito legal, dá para o mundo ocidental uma espécie de estrutura, de significado de onde nós estávamos, onde nós estamos, para onde nós podemos ir. Global. Uma metanarrativa. Mas você sabe que vai ter uma série grande de pensadores durante a história, ainda hoje contemporâneos, que diz o seguinte, essa é uma história que faz sentido para vocês. Que bom, você formulou uma boa história e você formulou uma série de histórias, grandes e pequenas histórias, formando essa metanarrativa que organiza suas sociedades. Muito bem, mas isso não tem validade fora. A antropologia vai encontrar inúmeras sociedades nas quais grande parte dessa história perde o valor. Né? Você vai encontrar... eu vou chamar de tribos porque o meu português é escasso, que hoje está tá feio chamar de tribo. Mas eu vou chamar de tribo, correndo o risco de ser mal interpretado, mas você vai encontrar isso que a gente não chama de civilizações, porque são muito localizadas, que têm concepções de origem, de destino, de pecado, de erro, completamente diferentes. E aí, para o antropólogo, normalmente, isso invalida a globalidade ou a universalidade da narrativa bíblica, né? Então, existem alguns desses antropólogos que vão olhar e pensar que nossa história funciona para um pilar civilizacional, mas para pequenos povos, não. Mas, na minha concepção, eu acho que o Don Richardson explica isso muito bem no Fator Melquisedeque. No fundo, você sempre vai encontrar algum ponto de conexão. E esses pontos de conexão, mais desenvolvidos, eles só mostram a necessidade da revelação, mostrando que o homem, por si só, não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso de uma revelação. Eu necessito da revelação. Então, Deus tem que falar comigo, porque eu não vou conseguir olhar para a estrela e entender aqui os propósitos de tudo, não. Não vou. Preciso que me seja soprado, e soprado naquela, tipo, quando você está fazendo concurso bíblico e a galera sopra a resposta. Tem que vir externo. Porque nós não vamos encontrar respostas do infinito em nossas vidas finitas. Claro. Não dá. Agora, deixa eu te perguntar. Você é brasileiro, pernambucano, estudou aqui na Bahia e exerceu... Nordestino. Culturalmente nordestino. Orgulho de ser nordestino. É isso mesmo. Não troco meu oxente pelo tchê de ninguém. De ninguém. Tá certíssimo. Mas aí a pergunta é a seguinte. Eu sei que você teve algumas experiências de pregação específica, de contar essa história em outros lugares que não compartilham necessariamente da mesma estrutura nordestina que a gente tem, da mesma estrutura latino-americana que a gente tem.
E eu queria que você contasse um pouquinho da gente para isso. Como é que foi a experiência de contar essa história no outro ambiente? Onde é que você contou essas histórias? Você pregou onde? Você pregou em que idioma? Conta aí pra gente um pouquinho disso aí. Então, Deus me deu a oportunidade de pregar em alguns países que não... Assim, eu tinha um sonho, e um sonho baseado em uma visão deturpada. Eu cresci com a visão de brasileiro vira-lata. Uhum. E o brasileiro é vira-lata em muitos sentidos, mas não no adventismo. É. Mano, no adventismo a gente é um, sei lá, um Rottweiler, um pastor belga, um mastife. São Bernardo. Não, cara, a gente é muito, assim, como adventismo brasileiro, a gente desenvolveu muito mais do que a maior parte dos lugares onde eu estive, né? Eu não consigo ver um adventismo tão pujante em nenhum outro lugar que eu já tenha visitado. Eu, Diego, né? Pode ser que você já tenha visto. Não, eu compartilho a mesma experiência. E a ideia não é somente de um adventismo volumoso, é de um adventismo autônomo. Claro, produtivo. Não é aí que eu quero chegar. É assim, ó, é que todo lugar eu vejo os mesmos problemas, mas aqui os nossos problemas não são os mesmos. Sim, verdade. Entendeu? Entendi. Lá é tipo assim, são religiões que são baseadas, ou pelo menos culturas que baseiam a sua religião em ritual e dogma. Uhum. E o Brasil, por ser esse país bom vivant, Sim. não tá. Embora a gente tenha um monte de maluco brigando por causa de ritual e dogma, a gente é mais flexível. Muito mais laissez-faire do que... Cara, tá bom, velho, tá bom. E eu acho isso o máximo, porque a gente não se leva tão a sério. Verdade. Puxa vida, como faz bem, né? Não se levar tão a sério. Eu estou falando isso correndo o risco de ser muito mal interpretado, mas a quantidade de gente maluca que economizaria tanto tempo de discussão inútil, principalmente em rede social e internet, se não se levasse tão a sério. Uhum. E inclusive religiosamente, entendeu? Claro. Religiosamente. Eu não estou dizendo que nosso corpo de doutrina ele é questionável. Não, eu acredito em 100% do que está lá escrito no nosso corpo doutrinário. Eu só entendo que o nosso corpo doutrinário ele é uma formulação histórica que vem do século XIX para frente. Claro. Então, e antes, que não tinha esse corpo de doutrina, estava E do melhor entendimento presente sobre cada um daqueles temas. Exatamente, poxa, Claro. exatamente. Então não é sobre... Eu não posso me arvorar nessa superioridade, sabe? Uhum. Porque nós temos aqui essas 28 crenças fundamentais, mas as crenças fundamentais, elas foram construídas em um período que demandou muito sacrifício de várias pessoas. E quem foi que disse que a gente já chegou lá? Claro. Entendeu? Quem foi que disse que a gente já chegou lá? Não, eu não estou querendo descartar o que tem, mas a maior prova disso é que a gente tinha 27 e a gente hoje tem 28. Claro. E por que a gente tem a 28ª crença, que não é a 28ª, é a 11ª? Porque o Adventismo começou a ter contato com povos animistas, com povos que tinham uma religião baseada ainda em um misticismo vazio. Eu não vou chamar de misticismo porque talvez eu esteja pecando no que eu estou dizendo, mas baseado em superstição. Uhum. Vamos dizer assim. Então, eram adventistas que tinham amuletos, isso aí não estava escrito em lugar nenhum. Claro. E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para explicar? Então, vamos colocar aqui, crescendo em Cristo, a crença fundamental número 11. Isso mostra que o nosso corpo doutrinário é mais dinâmico do que o que a gente pensa. Claro. Você está ligado que um dos grandes problemas é que havia, já naquele tempo, na década de 80, boa literatura para dizer que está tudo bem você ter dupla aliança. Você mantém as suas origens culturais e você adiciona ali alguma coisa de cristianismo sem que você esqueça as suas raízes, porque isso é um projeto colonialista, qualquer coisa do tipo. Então, vamos manter isso aí, mas a gente mantém dupla aliança. Você mantém o seu amuleto, você mantém o seu negócio, você vai no curandeiro, mas você vai na igreja no sábado. E a natureza do evangelho, eu acho que isso é uma coisa que é muito louca, que, como a gente estava conversando no começo, o evangelho não está formulado para se encaixar em nenhuma espécie de cultura.
Macho, o evangelho é violento. É, pra todo mundo. E assim, Pra todo mundo. não tem como não ser. Porque oh, meu Deus. Vamos lá. O meu leão, cada um tem o seu, né? Uhum. O meu leão, ele vem rugindo, pô. Ele vem rugindo. O evangelho, ele vem na juba do leão da tribo de Judá. Entendeu? Então não Claro. tem como eu querer que seja... Ó, João tá lá chorando. Quem vai abrir o Quem vai selo, meu abrir? Deus? Ninguém Eu consegue. Desespero, caga um livro, meu Deus. Aí diz assim, ó, ele venceu. Quem? O leão da tribo de Judá. Aí ele olha. E eu acho massa, porque o ancião diz assim, o leão venceu. Aí ele olha, e quando ele olha, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. É tipo assim, ó. A partir do ponto de vista terreno, Jesus é um cordeiro. Mas o céu não fala, não, o cordeiro venceu. É o leão que venceu. Eles estão vendo, a gente está olhando para o mesmo objeto. Do ponto de vista celestial, ele é um leão. E ele veio, balançando a juba e rugindo. E botando todo mundo para correr. Entendeu? Entendi. Tem uma cena da Lucy do C.S. Lewis na Feiticeiro, do Guarda-Roupa e o Leão, que ela tá sendo levada pelo castor para se encontrar com Aslan. Não sei se você lembra dessa cena. Mais ou menos. Essa cena é show de bola. Ela tá sendo levada e o castor tá explicando, olha, a gente vai conhecer o leão agora. E ela diz assim, olha, castor, eu tô meio apreensiva, porque eu nunca conheci um leão. Você acha que é seguro estar perto de um leão? E ele dá uma risada assim, seguro? Quem falou alguma coisa sobre seguro? Claro que não é seguro estar perto de um leão. Você já viu um leão? Mas ele é bom. Então, essa noção de querer domesticar um leão, ela é absurda. Então, o leão, pelo menos que a gente tem uma visão de leão que talvez seja superfaturada, né? O leão mesmo, ele tá dormindo o dia todinho, 20 horas dormindo. É isso mesmo. Esse é o leão. Mas a imagem por trás do que a gente vende como leão é de alguém que vem caçar. Uhum. E alguém que vai matar. É isso mesmo. Entendeu? Então ele vai matar o demônio da cultura. Não estou dizendo que toda cultura é demoníaca, mas o demônio que estiver presente naquela cultura não vai aguentar, ele vai caçar. Não vai ficar. Ele vai caçar. E isso é bom, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todo o processo de libertação que a humanidade já teve, ele é violento. Uhum. Ele é violento. Ah, mas assinou a Lei Áurea. Sim, filho, aí... Teve um monte de problema E antes e um monte de depois. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que o Jesus vem libertar a gente sim, libertar todas as culturas, porque a cultura ela não precisa ser rejeitada, mas ela precisa ser redimida. Claro, todas as culturas. Todas. E aí, nesse sentido, inclusive Diego, a nossa subcultura religiosa. E aí, nesse sentido, que eu acho que nós vivemos um perigo espiritual maior do que, por exemplo, os chineses. Os chineses não têm essa espécie de possibilidade de confusão entre o que eu pratico enquanto sociedade e o que Deus disse para fazer. A gente corre um risco tremendo no mundo ocidental, especialmente na nossa subcultura religiosa, de confundir a forma através da qual eu conheci o evangelho com o conteúdo do evangelho. É óbvio. E dizer que não, essa forminha aqui é a certa. E eu tenho que impor isso aí para outros lugares. Mas eu acho que todo mundo, é assim, é humano isso. Isso é humano, porque não tem como. A gente gosta de fazer essa separação entre forma e conteúdo. Mas o Deus, que era todo o conteúdo, decidiu assumir uma forma. Uhum. Sim. Ele precisava de uma forma. E hoje a gente tem muito mais intimidade quando a gente pensa em Jesus do que no Pai. Por quê? Porque a gente precisa, faz parte da nossa humanidade, depender da forma. Então o verbo se faz carne. Mas eu gosto de olhar para a carne. Eu consigo me relacionar com isso. Exato. Então, quando vem um evangelho, por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia brasileiros, nós não temos nenhuma relação cultural brasileira, tupiniquim, com quarteto. É zero. 0 milhão. Quarteto é algo que vem com a igreja americana, mas virou parte da nossa subcultura, essa divisão de vozes.
masculina. E tá tudo certo. Não estou falando mal do quarteto. A partir do momento que a gente não confunde as coisas. Eu só estou querendo dizer que a gente entendeu que nós entendemos que precisávamos fazer quartetos para louvar a Deus por um bom tempo. Entendeu? Entendi. A gente recebeu o evangelho quartetizado, então agora vamos cantar ele como? Canonizamos o quarteto. Vamos quartetizar a coisa aqui agora. Você é o quê? Barítono, você é baixo, e aí fica aquele bando de adolescente com transição de voz fazendo eu sou baixo, na frente da igreja. Eu fico olhando para aquilo ali. E eu que cheguei do mundo brasileiro, não do mundo adventista, que eu não cresci no lar adventista. Quando eu cheguei, eu falei, negócio de quarteto, de voz, barítono. Eu nunca tinha, porque talvez para você crescer, ouvir falando a palavra barítono, mas barítono, fulano é barítono, como se aquilo ali fosse alguma coisa normal do vocabulário. Deus, se fosse um conjunto de pífano, pelo menos. Não tem nada a ver com o meu background cultural. É isso mesmo. E aí as pessoas, não, olha, estão aqui em Arautos do Rei, você precisa aprender isso. E essa é a canção do céu. E aí pronto, aí começam as distorções religiosas. E em cima, o americano tinha como vir para cá e cantar uma música indígena? Não tinha como, não tinha. Ele trouxe o quarteto dele ele trouxe o melhor que ele tinha. Exatamente, tá tudo certo. Só que a gente não tem essa maturidade. É impossível a gente ter essa maturidade, esse ponto de vista global. Você que andou no mundo, você sabe quando você chega... por exemplo, a coisa que eu mais faço nas minhas viagens, mais fácil, é entrar em templo. Inclusive, a gente foi na Tailândia num templo junto, e enquanto tu chorava pela idolatria do povo, eu ficava olhando e pensando, com o meu TDAH, como aquilo poderia fazer sentido na vida de alguém. Então, eu tentava entender, compreender. Então, eu lembro de em uma mesma viagem minha, passando por países, assim, uma mesma viagem, mas por causa da origem e destino, né? Mas foram várias viagens de uma viagem. Então, eu fui na Sagrada Família. Barcelona. Beleza. Foi nessa mesma viagem. Aí a gente foi lá em Abu Dhabi, na Mesquita. Mesquita Branca. Exato. Depois a gente vai lá na Tailândia, no templo budista, com aqueles papel alumínio pintado de ouro, e a gente pensando que era ouro de verdade, ele bater e ver que não era ouro, e a gente se decepcionar extremamente, porque a gente pensava que era ouro. E você fica entrando em templos. E eu fico olhando assim, dizendo assim, meu Deus, mas... Como, né? Mas como? Só que para mim, a maior viagem é quando eu entro em templos cristãos. Tipo, Igreja Cópita do Egito. Ortodoxa na Rússia. Quando você vai nas igrejas católicas europeias. E aí você vem nessas igrejas com cara de shopping center americanas. Entendeu? O que é esse sagrado dentro da tradição cristã? E cada um recebe de um jeito. Com uma arquitetura, com uma visão de mundo. E tá tudo certo. A gente é humano. A gente é humano e a gente vai copiar formas. Claro. E vamos seguir assim. A gente vai copiar formas. Falando nesse negócio de ser humano, de culturas e de gerações, deixa eu fazer a seguinte formulação para ver se tem algum sentido para você. Sempre que existe um câmbio, sempre que existe uma revolução tecnológica, tem a galera que grita Babilônia, acabou o mundo, e a galera que diz não. Vamos ver o que é isso aqui. Então, na hora que inventa-se a prensa, o Gutenberg inventa, houve muita gente que protestou dizendo o seguinte, não, agora acabou a juventude, ninguém vai ter que copiar na mão, ninguém vai aprender nada. Isso é uma falta de... Isso obviamente não cultura. Aconteceu. Exato, falta de culturas. Como que o intelecto humano vai se desenvolver se não copiando na mão? Mesma coisa com... Como você vai aprender a Ilíada de Homero se você não tiver que copiá-la? Exatamente, em grego ático. Basta eu ler. Não basta. Não, basta. Tem que copiar. Vem o computador, mesma coisa. Chega agora a inteligência artificial. Mesma coisa. Pensando nessas duas variáveis, um mundo profundamente diferente, budismo, islamismo e inteligência artificial, a galera que já não está mais conectada com os grupinhos que a gente não anda, e tudo isso aí. Na hora que você bota esse negócio no liquidificador e bate tudo, o que você vê? Eu vejo a coisa que Deus mais usa para trabalhar na vida dele, que é caos. Tipo assim, a gente gosta dessa visão ordeira de Deus, mas
Deus criou o caos. Porque antes dele colocar a ordem na terra que era sem forma e vazia, ela já existia sem forma e Já vazia. existia sem E quem forma criou vazia. ela sem forma e vazia? Deus. Quem foi que botou as trevas em cima da face do abismo? Deus. Ele vai lá em Sodoma, na Torre de Babel. Ele instala o caos. Confunde os Caos. idiomas. Cara, e tem o salmista tem, eu esqueci qual o salmo agora, que diz que ele ri. Ele ri, pô. Então, eu acho que Deus, ele não tem problema com o caos. Agora a gente, meu Deus do céu, porque a gente quer tudo organizado, roteirizado, tudo... A gente é uma rotina, cara. Meu Deus do céu. Porque dá a sensação de controle. Rotina. Dá um pouquinho de Aí sensação de Deus vai controle. fazer assim, ó. Tcharam! Acabou-se. Mano, aí a gente fica lá, ai meu Deus do céu, e agora? Véi. E ele usa o menos tecnológico para mostrar. Que, por exemplo, você tem a revolução ali do bronze, né? Do ferro. Você tem os filisteus com muitos metais. Eles estão explorando a metalúrgica ali, está se desenvolvendo na Filístia. E agora os caras têm metal pesado e eles têm a melhor tecnologia. E só tem uma armadura lá, que é a armadura de Saul, que não cabe no moleque. E agora, como venceremos a tecnologia? Na pedrada. Claro. É assim que faz no morro. Uma desproporcionalidade gigantesca O cara da coisa. vem com a espada, com um lança, tome na testa, tchau. Acabou. Mesmo E esquema eu de não Jericó. tenho essa visão. Eu não tenho essa visão. Não que Jericó eu vejo um sobrenatural. Mas eu consigo ver uma pedra natural derrubando um gigante. Eu não preciso de um anjo guiando essa pedra. Tipo assim, eu não estou dizendo que não foi. Mas não necessariamente. Mas não é... precisa. Entendeu? Tipo assim, é uma pedra. Uma pedra derruba qualquer um. Joga uma pedra na testa de qualquer um aí. Vai dar ruim pra ele. Entendeu? Então, o rústico vencendo o tecnológico. Isso é muito massa, porque Deus diz assim, vocês acham que assim, qual é a nossa lógica? Os filisteus têm uma tecnologia que está acima da nossa. Para vencê-los, o que precisamos? De uma tecnologia superior. Acima da deles. Aí Deus diz assim, nada, macho, deixa de ser besta. Vai na pedra. É só em nome do Senhor dos Exércitos. Vai na pedra. Entendeu? Então, assim, vamos despir da mística. Vamos despir da mística. E vamos olhar. Deus resolve o problema humilhando. E ele humilha, não de forma sobrenatural. Ele diz assim, vocês acham que a tecnologia vai resolver o problema de vocês? Pois tá aqui o moleque que vai derrubar vocês com a tecnologia muito arcaica. Que assim, no meu Nordeste, assim, que quem sai jogando pedra é doido, né? É isso mesmo. Quem rasga dinheiro joga pedra. Ele é doido de jogar pedra. Entendeu? Então, ele chamou um doido. Um doido foi lá e jogou uma pedra. Na simplicidade. Então, às vezes, a gente acha que, Deus para vencer, Deus tem que estar acima, e aí Deus diz assim, não, eu vou dar uma ré. Essa sua analogia funciona quando a gente compara todas a sofisticação das técnicas e das métodos para atingir grupos budistas, grupos islâmicos, grupos de não sei o quê, e às vezes se perde um pouco na simplicidade da pedra. Você acha que existe alguma analogia possível nisso aí? É porque Deus aí? gosta da simplicidade da pedra. Ele usa a pedra para derrubar o gigante, ele usa a pedra para escrever a lei dele, ele usa a pedra para derrubar a estátua de Nabucodonosor. Ele quer que a gente volte para a pedra. Ele é a pedra angular. Ele quer que a gente volte para a pedra. Entendeu? Assim, a pedra no sentido bem metafórico da coisa. Claro. Eu acho que a gente... E a inteligência artificial ela vai deixar isso muito em evidência. Porque a pedra ela tem uma relação com o humano primitivo. Entendeu? Claro. Primeira ferramenta que a gente constrói. Beleza? Então a pedra é o que eu tenho de mais primitivo em mim e o que eu tenho de mais humano. A pedra me leva para esse lugar. E a inteligência artificial, com toda essa dose de silício, ela só vai ser superada na vida do ser humano pelo que eu tenho de mais humano, pelo que eu tenho de mais primitivo, pelo coração que eu tenho ardendo, pelo sentimento que eu consigo doar, pela empatia que eu posso mostrar. Eu tenho que voltar a ser humano. Claro. Sem tecnologias. Claro. Aí o cara vai olhar para mim, porque assim, nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Amigo, a era da inteligência artificial, ela vai ser marcada pelos sentimentos reais.
São os sentimentos reais que vão fazer a diferença na era da inteligência artificial. Claro. É eu poder... Não é conhecimento técnico, não é isso quantidade de vai ser massa, informação. porque a igreja vai entender o que ela precisava entender desde Paulo. Que ser igreja não é falar para, ser igreja é sentir com. Quando eu fui falar com vocês, eu não fui com palavra rebuscada, não fui com sermãozinho bom, e quando eu fiz isso eu me arrependi. Não. Eu fui aí e eu preguei com poder. E daqui a pouco ele vai dizer que chora com os que choram, que ri com os que riem, porque ele é humano. O cara tá dando uma gaitada e ele tá rindo junto. Cara, outro o cara dia tá eu tava... lágrima e ele tá chorando. De verdade. E não é um negócio fingidinho. É. Eu tava estudando outro dia, Diego, para fazer um sermão, e eu me deparei com a carta de um cara chamado Clemente, que escreveu para Corinto. Lembra lá? Primeiro e segundo Clemente. Século II. Exatamente. Para Corinto dizendo assim, vós eres leais uns com os outros, no capítulo 2. Ele tem um trecho dele que ele fala assim: dia após dia havia uma competição entre vós em favor de quem, para saber quem fazia mais o bem em favor do próximo. Então a igreja que era competitiva pelas línguas, pelos dons, agora é a igreja que compete pelo amor. Pelo amor. E quando chega no capítulo 5 da segunda carta dele, ele diz assim, olha, louva ao Senhor, porque ouvimos que dentre vós não poucos se deram em servidão para comprar a liberdade de alguns. Isso é massa. Que venderam-se e com os proventos da sua venda como escravo alimentaram os famintos. Cara, isso é um negócio que não tem metodologia que explique, mas um cara que é cristão e diz assim, olha, eu amo tanto você, escravo, que talvez eu não tenha uma relação muito próxima com você, mas o seu dono não deixa você congregar, não deixa você se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte... Eu me vendo, eu pego o dinheiro da minha venda, eu liberto você para que você venha se congregar na minha igreja. Cara, isso é um negócio por assim. Por isso que no século IV, Juliano vai escrever para Arsácio e dizer assim: se todos procederem como vocês, o imperador ficará só e solitário. Porque não tem como alguém querer. Porque imagina, o cara tá andando na rua. César Roquírios. César Roquírios. César é o Senhor. É o Senhor. César é o Senhor. O cara, um moleque do outro lado falando que César é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, irmão. Porque foi Jesus que me deu qualidade de vida. Claro. Ellen White tem um texto que ela fala no livro Liderança Cristã, se eu não me engano. É isso mesmo. Ela diz assim: tornai os outros felizes. Essa é a vossa primeira tarefa. Tornai os outros felizes. Cara, a gente legal. não está se ocupando em tornar o outro feliz. E, em outra ocasião, eu não lembro o livro que ela vai dizer, mas ela fala assim, ó, o amor fará aquilo que o argumento não pode realizar. Acho que é no Educação. Eu não lembro. Acho que é na Educação que fala isso. Deve estar em Mensagens Escondidas. Testemunhos ocultos. Não, mas na Educação tem uma coisa parecida com isso aí. Cara, me faz lembrar também do que está lá no Ciência é Bom Ver. Aquela citação super clássica, né, de quando a gente fala sobre ser missionário e tal. Somente os métodos de Cristo trarão resultado. Eu acho massa que ela fala os métodos, né? Porque ali ela está dando um método. Porque eu não vejo Jesus fazendo sempre aquele roteirozinho que dá. Ainda bem que ela fala os métodos. Porque, cara, ele tem uma... Cara, Jesus é muito massa. Porque ele chega para a mulher samaritana e ele não vai ministrar a necessidade dela. Ele faz um pedido. Ele fala: ei, me dá uma água. Me dá uma água aí. Tô com sede, tô com uma sede, mulher. Tu não tem noção. Cara, tu tem noção do não, que e pegando um caminho que ele não tinha que ter pegado, né? Para comer de conversa. Ele disse assim, e Jesus, e era necessário que passasse. Não era. Tinha mais dois caminhos. Não era necessário. Ele queria ir lá. Aí ainda mandou os caras embora. Não, ele não mandou, não. Os caras foram comprar almoço. Ah, filha, essa é porque João tem um senso de humor gigantesco. Aí vem. É assim. Aí vem. Não, é sério. Jesus para na beira de um poço, meio-dia. Aí o discípulo fala assim: tá com fome. Ele tá com sede, poxa, é meio-dia, o sol tá pingando. Claro. Mas os caras são tão servente de pedreiro que eles estão. Sabe? Sim, o cara é um homem, ele quer comer, pô. Então ele. Aí, veja, quando a mulher entra na história, os discípulos saem. Quando os discípulos voltam, a mulher sai. Para mostrar que a igreja os discípulos não sabem o que Jesus quer. Porque os discípulos vão na cidade para trazer comida. E a mulher vai na cidade
Para contar aquele Para Messias. trazer pessoas. É isso mesmo. Entendeu? É, a igreja diz, ai, o que Jesus quer? Ai, eu acho que ele quer um feijão, um baião aí, ele quer um baião. Ô, Jesus, o senhor quer carne ou soja? Cara, os caras vêm com a marmita, pô. Ele morrendo de sede, pô. Os caras vêm com a marmita, "Ei, chegou aqui, ó, o iFood pra nós. Não, mano. E o que eu acho impressionante nessa história é que essa mulher, ela tem um problema na vida dela, que é homem, né? Tem um problema seríssimo com o homem. Vai, chama teu marido. Ela é excluída da sociedade, da micro-sociedade dela, porque ela cata os homens das outras. Claro. Então, o que é que acontece? Ela vai pegar água na hora Ela tá que, indo pegar a água. na hora que ninguém vai. Então, o homem é o motivo da solidão dela. Veja, o homem que deveria ser o parceiro é o motivo da solidão. Ela agora não tem vida social, por quê? Porque ela se relaciona de forma indevida com homens. Aí o que ela faz? Aí ela vai nos homens da cidade. Depois que ela acha Jesus. E ela diz assim, ó. Eu achei um homem. Eu achei um homem. Claro. Mas é o homem certo, pô. É o homem da minha vida. Entendeu? Já que a gente tá falando de missão e a gente não falou quase nada de missão ainda. Então, Eu vou falar dessa mulher agora. Eu acho muito top o diálogo dela com Jesus. Num sentido. Jesus, ela vem para fugir da cidade. Ela sai da cidade, mas ela não quer contato com as pessoas da cidade porque ela é uma pária, né? persona não grata. Ok. Aí ela vem. Aí agora, Jesus não manda ela fazer nada e aí ela volta para a cidade. Cara, Jesus poderia ter ido na cidade junto com os discípulos. Poderia. Mas não vai na cidade. Jesus não vai na cidade, não faz milagre, não cura o cego, não faz nada. Porque o que é ser missionário? Ser missionário é você ter um encontro com Jesus que deseja salvar a cidade que está em você. Ele quer que você volte para ele e traga a sua cidade. Mas quem é a sua cidade? Ah, minha cidade é minha mãe, meu pai, meu vizinho, as pessoas que... Não. A cidade dela eram as pessoas que maltratavam ela. Claro. E agora ela carrega consigo. Jesus olhou para ela e viu uma cidade. E que cidade é essa? A cidade de malfeitores. É interessante que a palavra Sicar, que é de onde ela estava, né? Sicar? SK. É, Sicar. Significa terra dos bêbados. Então, na terra dos bêbados, aquela mulher tinha moral. Ela era muito de má fama, de má reputação. Claro. Porque nem entre os samaritanos, nem na cidade dos bêbados dos samaritanos, essa mulher tinha moral. Jesus diz assim, vai buscar essa cidade para mim. E ela vai e traz a cidade todinha. Cara, que ela carrega dentro dela. Cidade que eu acho que machucou uma ela. coisa bonita é isso aí, cara, porque a gente pensa demais sobre os critérios para ser missionário, né? Não, o cara tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser o que lá. No final das contas, ela foi a missionária para a cidade dela, que no final, e é engraçada a mensagem que ela conta, né? Ela vai, a mensagem que ela tem para contar é: vem ver o cara que sabia tudo de mim. Será ele, porventura, o Cristo? Será ele? Ainda dá uma dúvida. Mas era a mensagem que ela tinha. E a mensagem que ela tinha foi profundamente transformadora porque era genuína. Mas sabe o que acontece com essa mulher? Essa mulher, ela supera a coisa mais... Eu fico evitando ser muito agressivo. Mas é a coisa mais tola que a gente religioso tem. Que é a discussão teológica. Porque é assim, ó. Jesus fala assim, vai, chama teu marido. Primeiro, ela é chata pra caramba. E Jesus pede um copo d'água. Ela podia dizer, toma aqui. Como você, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela vem com guerra dos sexos, ela vem com... lugar de adoração. Discussão religiosa. Não, primeiro, logo de cara. Lugar de adoração, religião e nacionalidade, e etnia. Ela vai trazer toda a briga, todo a carga. O BO do século XXI, essa mulher consegue resumir uma frase. Xenofobia, machismo, global. Ela botou tudo aqui, ó. Tudo. Tá, numa frase. Ela tem a alma do século XXI. Aí ela vem. Aí Jesus falou assim, ó, se você conhecesse o dom de Deus que está lhe pedindo aqui, você que daria. Por acaso você é maior do que Jacó, nosso que nos pai, deu esse poço maravilhoso. E ela começa a se arvorar na história dela, no histórico dela, todo o seu conhecimento de história da civilização que ela tem.
E depois disso ela continua negando água. E é pecado negar água nessa região, porque água é vida, pô, você está negando vida para a pessoa, você não pode negar água. Aí beleza, aí Jesus fala assim, tá bom. Ela, então me dê dessa água para que eu nunca mais precise voltar. Para que eu nunca mais precise voltar aqui. Isso. Porque qual que é o problema dela? O problema dela é vir aqui nesse poço. Porque toda vez que ela vem no poço, ela sai de casa e ela lembra que não tem ninguém que goste dela naquela cidade. Ela sai de casa para vir aqui. Toda vez que ela faz esse caminho, ela lembra que ela é uma solitária. Ela carrega consigo a dor do século XXI, que é a dor da solidão. É a principal dor que nós temos. Nós somos solitários nesse mundo. E a solidão dela é, eu estou numa cidade e a cidade não me nota. Eu estou numa cidade e a cidade não me percebe. Eu estou numa cidade e a cidade me persegue. E a cidade me maltrata. E o que é isso, senão o processo de urbanização do século XXI? Sim. E de alienação. Para mim, essa é a história mais atual da Bíblia. Aí essa mulher chega e Jesus fala assim, então vai buscar teu marido. Vai lá, chama teu marido. Ela fala, não tem marido. Ela, tá bom, agora você falou a verdade. Você não tem marido mesmo não, porque você já teve 5, o que você tem não é seu. Ela, vejo que és profeta. Aí o que é que ela vai? Jesus está falando da vida dela. Aí o que é que ela vai? Qual é a igreja verdadeira? Para orar nesse templo aqui. Professor Jesus Quadros. Qual é a igreja verdadeira? Nossos pais adoravam nesse monte, os judeus em Jerusalém. Aí Jesus, ele dá a resposta que nós precisamos acolher nos nossos dias para entender como evangelizar o século XXI, porque não é sobre religião verdadeira. Não é sobre religião verdadeira, é sobre adoração verdadeira. Porque tem muita gente na religião verdadeira com adoração falsa. Claro. Não adianta eu ter a religião verdadeira e ser um falso adorador. Cara, isso é uma loucura. Você pode ser um idólatra na igreja verdadeira. Verdadeira. Então ele fala assim, minha filha, deixa eu contar um negócio aqui pra você, um segredinho. Só entre nós aqui. Não importa. Vai ser chegada a hora. Na verdade, já chegou, ele disse. Já chegou. Em que não adorarão ao Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Agora é o seguinte, a salvação veio dos judeus. Ele não se esquiva de dizer que a religião verdadeira, naquele contexto, é a religião judaica. Ele não se esquiva. Mas isso não é o cerne da questão. A religião verdadeira não é o cerne da questão. E a nossa propaganda religiosa do século XX é unam-se a nós, a religião verdadeira. Claro. Caiu, papai. Caiu. É que esse racionalismo anglo-saxão, individualista, protestante, não sei se vai levar a gente muito longe. Aí essa mulher agora vai, depois da discussão teológica, aí ela vai dizer assim, eu sei que vai vir o Messias, e quando ele vier, ele nos fará saber todas as coisas. Jesus fala assim, olha eu aqui. Eu estou aqui. Ele dá o pulinho do Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui. E aí os discípulos chegam com as marmitas, e ela vaza para a cidade e deixa o cântaro. E ali naquele cântaro, aquela mulher que só falava de água. O tempo todo. Pensa na mulher chata, falando de água. Ela esquece da água. Aí Jesus disse que não vai mais ter sede. Não é que não vai mais sentir sede. Todos nós sentimos sede. Mas é que a gente vai encontrar coisas que vão fazer a gente esquecer da nossa sede. Eu tenho TDAH. E quem tem TDAH tem dificuldade de lembrar. Por exemplo, eu estou aqui me segurando para não fazer xixi. mas eu quero estar aqui. E como eu quero estar aqui, a minha necessidade humana mais básica, ela é colocada em segundo plano. Isso faz parte do meu transtorno. É como se Jesus tivesse dado um transtorno para aquela mulher. Para dizer assim, ela vai buscar água com sede. Aí o que ele faz? E ela volta sem água porque ela encontrou água viva. A água viva não tira a sede dela. A água viva coloca a sede dela em segundo plano. Então, o missionário ele precisa entender que a vida dele, a necessidade dele, está em segundo plano. Está em segundo plano, porque o primeiro plano é muito sinistro. É encontrar um cara que me deu mais do que uma resposta teológica. Muito mais. Eu fico pensando nessa coisa de que a necessidade do missionário está em segundo plano. Me faz pensar muito na história dos gadarenos. Eu posso estar errado, mas segundo o que eu li e entendi, as primeiras pessoas que Jesus manda para contar uma história sobre ele é os gadarenos. Por isso que eu acho massa a história dessa mulher, porque Jesus não precisou mandar. Ela vai. Vê como ela é voluntária. Ela é o serviço voluntário adventista.
É O verdade. gadareno não, pô. O gadareno não preencheu O Vivid é Faith. isso, ele não preencheu não, mano. Ela preencheu, ela falou, eu vou pra cidade lá. Entendeu? Entendi. Ela é igual Isaías. Cara, vê Moisés, a gente vamos voltar aqui em Moisés. Moisés, liberta meu povo do Egito. Eu mesmo vou dar. Quem sou eu? Quem é tu? Quem somos nós? Claro. O senhor Eu vou conhece no nome Arão? de quem? O senhor conhece Arão? Arão é top. Eu penso, cara, topado é Arão. Apesar de eu não falar mal, ele tem que enrolar Deus. Já Isaías, Deus falou assim, e agora? Quem poderá nos defender? Claro. E aí, Isaías fala, eu, o Isaías Colorado, não contava com a minha astúcia. Ele se voluntaria, entendeu? Sim. Ele fala assim, eu vou, mano. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É igual ela. Só que ele, Isaías, ainda diz assim, me envia, Senhor. Eu. Isaías, para mim, na classe dos profetas, já que a gente tá aqui na faculdade, na classe dos profetas, ele é aquele aluno chato que senta na primeira cadeira. Que a professora fala, alguém sabe? Eu sei, eu. Pronto, ele é essa pessoa. Quem fez a tarefa... Essa mulher, a professora não precisa nem perguntar. Entendeu? Entendi. Ela é Entendi. a superdotada que está acima. E é por isso que o maior diálogo de Jesus nas Escrituras é com ela. O maior diálogo do Novo Testamento. Porque ela capta, ela é mulher. Mano, mulher se entende com um olhar, pô. É impressionante. Ela fala assim, pra amiga. Acabou, elas tiveram um diálogo profundo aqui. Aristotélico aqui. Ela só olhou aqui uma pra outra e fez. E já foi. Cara, minha mulher olha pra mim e faz. Que eu não tô fui. entendendo. Eu não saquei. Entendeu? Entendi. Ela tem uma absorção tão profunda. Por isso que ela desenvolve uma intimidade com Deus assim diferente. Ela vai sem ninguém mandar. Ela vai sem ninguém Do mandar. jeito que tava, com a mensagem que tinha. E o que é que ela fazia? Ela fugia do povo da cidade. Agora ela chega doida. Louca! Ei! Eu achei um homem ali! Ah, pô, vai, já tá atrás de macho de novo, tá vendo? Uhum. Ela é alvo de escárnio diário, porque o negócio dela é homem. Ela, eu achei um homem que Claro. me disse tudo que eu fiz. Será ele o Cristo? E o povo vai. Claro, e sim, depois que ela se encontra com Jesus, o pecado dela já não é mais necessidade de se esconder, mas ela voluntariamente expõe o próprio pecado dela na frente de todo mundo e ela não tá mais Porque o que nem que Adão aí pra faz? isso. O que que Adão faz quando ele peca? Se esconde. Se esconde. Então, o que é a separação causada pelo pecado é a necessidade que eu tenho de fazer um masking. Entendeu? Sim. Meu Deus, eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou, eu vou guardar-me aqui. E a gente perde essa autenticidade de ser o que eu sou de verdade, entendeu? Por isso que Davi, cara, Davi, ele não foi exemplo de rei. Ele não De foi exemplo pai. de pai. Ele não foi exemplo de amigo. Ele não foi exemplo de filho. Ele não é exemplo de nada. De nada. Nada. Mas de autenticidade. Macho, eu acho que mais do que tudo ele é um exemplo de arrependimento. Verdadeiro. É. Que ele olha assim e fala, ixi, velho, de novo eu fiz besteira, velho. Deus, vacileizão. Aí Deus fala assim, cara, no senso. Tá, mas vou te dar aqui 3 alternativas. Letra A, morrer na mão dos inimigos. Letra B, letra C, eu Jogar mesmo uma vou praga jogar aí. uma praga aí. Deus, Se eu é o prefiro o Senhor. Senhor. Eu prefiro o Senhor. Eu prefiro cair na tua mão. Entendeu, cara? Então, esse grau de... O que é o arrependimento? O arrependimento é eu não ter vergonha de mostrar que eu sou um pecador miserável. Adão teve ele teve vergonha. Teve essa vergonha. A mulher não tem essa vergonha. Ela tá livre agora. Porque em Jesus está em segundo plano. Em Jesus está em segundo plano. E é isso que eu queria falar dos gadarenos, é que eles, de fato, eles não se voluntariam, a não ser para ser discípulo. Aham. Eles queriam, Não, eu olha, quero ir com você. eu quero ir com você. Talvez por medo, talvez por Eles querem ser vergonha. batizados, eles querem fazer parte da igreja. querem fazer parte da igreja, eles querem Quer estar ser ali. missionário. Não, tem nenhum interesse. O que é que Jesus diz? Irmão, não. Você estava descontrolado,
Você estava nu, você estava se cortando, agora você está vestido, sentado e você está são. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o único sermão que você pode pregar. E você vai contar na sua casa, que é o lugar mais difícil. Não é? Você vai contar na sua casa. E o massa é que os caras, eu acho que tem essa mesma atitude da samaritana. Os caras vão para casa. Ei, olha, sou eu. Tô vestido. Eu acho que Jesus pegou uma roupa lá do guarda-roupa dos discípulos mesmo. Sou eu. Tô aqui. E eles saem e falam em Decápolis depois. Então, qual sermão que os caras podiam pregar? Qual sermão que a samaritana podia pregar? E sabe o que eu acho massa também? É que Jesus, tá todo mundo indo para as cidades, né? A gente vive nessa, sei lá, essa esquizofrenia religiosa de querer ir para o rural. Mas Jesus tá mandando os caras para urbes. Entendeu? Vai para Decápolis, vai na cidade do samaritano, vai falar na cidade, poxa. Eu acho muito massa esse relacionamento que Jesus tem com a cidade, porque eu sou um cara muito urbano. Sim. Sou muito urbano, eu não gosto de negócio. E você prefere praia ou campo? Eu prefiro shopping center, com ar-condicionado. Entendeu? Você prefere o quê? Eu preciso de um resort com uma piscina de ondas, aí eu prefiro isso aí. Tô falando eu. Então, eu acho fantástico o que o ser humano fez. Domesticou a natureza. Nossa, como isso é lindo, cara. Como isso é lindo. Aí essa esquizofrenia de... Não, mas nós temos que ir para o campo, caramba, mano. Porque quando ele voltar, ele não vai dizer, eu estou trazendo aqui o novo... A Fazenda Santa. A Fazenda Santa. É a Cidade Santa, mano. O celeiro de ouro. Oh, Jesus. Não, a cidade com rua de ouro é asfaltado. Asfaltado com ouro. Não é negócio de tá andando sujando os pés, não. Pelo amor de Deus. A gente estava conversando sobre cultura. As cidades são invenções humanas. E pra glória de Deus. Deus... Pra glória de Deus. Pra glória do Senhor. Embora as cidades tenham sido feitas para o opróbrio, mas Deus é tão soberano que ele usa pra glória dele. Tanto é que ele vai pegar e vai fazer a cidade. Então, a pergunta é, pode Deus redimir tudo a besteira que eu faço? Tudo. Não, porque a besteira que eu faço... Veja, a besteira que eu faço provém ainda da imagem de Deus que é em mim. Ela é... Veja, eu sei que tem gente que nessa hora vai dizer, olha, você está dizendo que a besteira é inspirada por Deus. Cara, todo saber humano é produto de uma mente superior que está por trás. E essa mente superior, todo saber humano, por mais que o objetivo seja comercializar, eu vou com Adam Smith real, mano. E que tem uma mão invisível que está regulando tudo isso para benefício. E da essa providência. Essa mão invisível para Adam Smith é o mercado, mas para mim é a mão de Deus. Que o padeiro vai fazer pão para benefício da minha família. Pô, se não fosse o padeiro, eu ia ter que fazer meu pão, poxa. Entendeu? Claro. Se eu tivesse que fazer meu pão... A sua roupa, o móvel da sua casa, o carro que você anda... Para onde esse mundo iria? Não. Para onde esse mundo iria? Não ia para lugar nenhum. Então, nenhum. Veja, Deus usa tecnologias. Deus usa tecnologias que... Eu acho muito massa ali no dilúvio, porque ele pega o piche e usa como betume. Em um lugar que, tipo, o Oriente Médio, você fez assim, jorra petróleo, né? Então ele pega um pouquinho daquela tecnologia, aí usa o betume como argamassa, que é algo para que Noé não seja afogado. Aí a galera da Torre de Babel diz, então vamos usar aqui o betume como argamassa aqui para nossa torre, porque o Senhor não afoga mais a gente aqui, não. Então, tanto Deus não é ofendido quando o homem utiliza o que ele criou, ainda que seja contra ele. Tipo assim, meu Deus, meu eu, né? Claro. Oh, meu eu. E nessa história, vai me derrubar? E nessa história é legal dessa coisa do humor de Deus, né? Que a ideia da torre é chegar no céu. No céu. Mas o que é que Deus faz para ver a torre? Lá, ele tem que abaixar. O que o texto diz do capítulo 11 é que Deus se abaixa para olhar, a torrezona que você quer que faça chegar aqui. Torre. Parabéns para você nessa data querida. Que torre, hein, velho? Vocês, olha, tô com medo. Brother, você precisa fazer xixi e a gente precisa terminar. Falando nada de missão aqui, falando só de vida. Não, eu discordo porque no final das contas a gente às vezes fica muito perdido na suposta sofisticação da pregação do evangelho, quando ela é profundamente simples. Ela tem que estar baseada nessas histórias da Bíblia. Deixa eu te contar um negócio. Eu contava as histórias lá na China e a galera ficava olhando assim. Sabe quando você prega e a galera fica olhando assim, velho, o que esse maluco tá falando, velho? Você prega muito bem, não sei se você viveu essa experiência, mas de vez em quando acontece comigo. Claro. Fica assim, velho, esse maluco tá falando o quê, velho?
Até que um dia eu preguei sobre o filho pródigo. E eu senti que alguma coisa mudou. Depois disso eu li um livrinho do cara chamado George Hayes. E ele diz o seguinte, olha, todas as culturas foram manchadas pelo pecado. Mas todas as culturas têm ponto de contato da redenção ainda. É lógico. Então, olha só, você tem as culturas ocidentais que são normativas. Então, as nossas nações são formadas pela Constituição, que é o princípio através do qual o nosso legislativo é fundado, blá, blá, blá. Porque nós estamos interessados em culpa e inocência, certo? A que se faz, a que se paga, a gente tem que ter a justiça, a gente aprisiona mais do que qualquer outra cultura no mundo. O Ocidente é a cultura da prisão. E de toda a bestagem que ele falou, Foucault acho que acertou nessa. Depois você tem as culturas de poder e medo. Acho que tu trouxe Foucault pra cá, eu Já deu um negócio, né? Mas vai. Mas eu falei que ele falou besteira. Não, beleza, eu entendo. Mas é o seguinte, aí você tem as culturas de poder e medo, que são as culturas animistas, que não estão interessadas em culpa ou inocência, estão interessadas em saber qual é o espírito mais forte, para eu servir a ele. E eu estou interessado em saber qual é a fórmula para que eu tenha acesso àquele poder que é o maior. Mas na Ásia, a galera está interessada em inclusão e exclusão, em honra e vergonha. E na hora que eu comecei a pregar esse evangelho, dizendo o seguinte, olha, tem um menino, teve uma história que Jesus contou para os cobradores de impostos e pecadores, depois chegou os fariseus, os escribas, aí Jesus contou as historinhas. E na historinha aqui do rapaz, assim, mais novo, ele disse pro pai, pai, eu queria que você morresse. Uma desonra absurda. Ele pegou o dinheiro que deveria ter sido dado para ele só na morte do pai. Ele vai para um lugar distante, ele gasta o dinheiro todo, ele dá um vacilo e ele se arrepende porque ele tá com fome. Ele diz assim, pô, velho, Ele não mudou o coração dele. Não mudou o coração apenas dele. o estômago. Só o estômago. Eu falo, cara, eu vou voltar porque lá tem comida. Aí eu vou baixar um pouquinho meu status social, mas pelo menos comida eu vou ter. Porque meu pai é bom. Porque meu pai é bom, meu pai é legal. Aí eu volto descalço, fedendo a porco, todo desgrenhado, sem o dinheiro. Aí meu pai me abraça, se pendura no meu pescoço, bota uma sandália no meu pé porque eu não sou escravo, um anel na minha mão porque eu sou parte da família e cobre Muito mais. essa minha sujeira com a O capa. anel é o seguinte, veja, só um detalhe. Quando o filho mais velho reclama, ele diz assim, meu filho, tudo que eu tenho... É seu. E não é não? É, porque o pai vendeu pros dois, deu pros dois. Tudo que eu tenho é seu. Agora, quando ele entrega o anel, olha o que ele faz, olha que coisa maluca. Ele diz assim, ó, administre. E óbvio que agora quando eu administro, eu posso negociar. E se eu posso negociar, eu posso obter lucro. Uhum. Então eu posso reconstruir minha herança. Uhum. Entendeu? Entendi. Ele tá dizendo assim, ó, você gastou tudo, filho. Toma aí, ó. Agora você administra. Refaça. E agora faz tua vida. Faz tua vida. Porque ele repartiu, e enquanto ele não voltou para casa, enquanto ele não foi aceito, tudo era do outro. A partir de agora, você assina por mim. E você tem a sua segunda chance. E agora você tem a sua segunda chance. Diego, quando eu comecei a pregar isso numa cultura muito preocupada com exclusão, com desonra, com não honrar o nome dos ancestrais, da família e tal, cara, os olhos das pessoas começaram a brilhar. E eu entendi que tudo que a gente precisa fazer é só encontrar a história bíblica que toca no coração de cada cultura. Ou melhor, Acabou. talvez a gente tenha que saber contar a história bíblica que toca no coração de cada cultura. Eu acabei de falar da mulher samaritana como o espírito do século XXI. Claro, tem tudo a ver. Entendeu? Sim. Mas não está lá para isso. Talvez, eu acho que a gente precisa olhar para a Bíblia e entender que ela quer conversar com as pessoas de hoje. Só que a gente instrumentalizou a Bíblia para ela conversar com a religião da gente. Claro. Não claro. com as pessoas de hoje. Sim. Entendeu? E é por isso que a gente termina que diz que a Bíblia ela é muito mais prescritiva do que descritiva. A Bíblia não prescreve quase nada. Mas a Bíblia descreve um monte de gente que acertou, que errou, que viveu sinceramente com Deus, que teve a sua história transformada pela inclusão da história de Deus na história deles. Quando Deus vem e intervém... É o eu sou, é isso aí. Eu venho e intervenho aqui na tua história. Então, o eu sou pode ser eu sou... Eu lembro quando a gente foi na Tailândia, uma coisa que me chamou muita atenção foi um quadro. Eu estou até tentando fazer esse quadro em versão de estilogravura. Estou procurando um artista para fazer isso. Que
Christ in the Narrow Way, que eu vi esse Christ in the Narrow Way no Suriname, em uma arte local, e também vi na Tailândia, em estilo Jesus Thai. em chinês e tal. Achei aquilo o máximo e tô doido para fazer isso em formato nordestino, porque a gente tá precisando de um Você, artista nordestino, que gostaria de contribuir para o evangelho contextualizado, a gente procure o precisa pastor de Diego Barros. uma imagem nordestina, sabe, do evangelho. Eu acho que o nosso evangelho aqui a gente ainda é muito colonizado, sabe? Eu acho que a gente é muito colonizado. E eu não estou querendo falar dessa palavra num sentido que as pessoas utilizam como um todo, mas é que a gente tem uma religião que ela vai da Europa para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ela vem para o sul do Brasil, do sul do Brasil para poder chegar no Nordeste. Então a gente pega um prato muito requentado. A gente pega muitas camadas de filtragem. Cara, um negócio, tipo assim, no leste europeu os caras tocam sanfona, aí eles trazem a sanfona para o Nordeste. Aí no Nordeste a sanfona deixa de ser, agora a sanfona, meu Deus, que absurdo. Claro, pô, é instrumento de cigano, não pode. Mas você vai lá no leste europeu e tá o povo louvando a Deus na igreja com a sanfona, mas aqui não pode por causa desse arrodeio que deu, entendeu? Tem quarteto, mas não tem banda de pífano. Não sei se a banda de pífano ela conversa hoje, né? Porque também isso seria uma conversa gigantesca para um outro momento. Mas a gente não é mais o povo que escuta a banda de pífano em casa. Entendeu? A gente vive numa cultura global e a gente vive no século XXI. E a gente tem que ter uma música do século XXI. E eu não acho que a música europeia clássica é a música do século XXI, assim como eu também não acho que a música da banda de pífano é a música do século XXI. Talvez ela vai mexer com um determinado saudosismo de alguns idólatras da cultura, como eu e você. Mas no fundo, eu acho que tem que tocar o que a galera tá ouvindo. Claro. Foi o que Lutero fez. Claro. Óbvio. Eu preciso entender que existem contornos de depravação em determinados gêneros musicais, não por ele em si, mas pelo contexto pelo uso inserido. Claro. Tipo, quando as pessoas falam com a gente fora do Brasil sobre samba, Brasil, Pelé, Ronaldo, super positivo. Samba, e eles várias vezes me pediram para eu sambar, né? E às vezes a gente da igreja. Samba, e às vezes a gente da igreja. Da igreja, porque para eles é cultura, né? Mas para nós, nossa, carnaval, o povo da igreja, carnaval, Brasil, carnaval, eu odeio isso por sinal, né? Então, existem contornos que para nós não tem como dissociar, mas eu preciso estar inserido no momento, no tempo presente. Eu acho que a coisa mais massa, a herança mais massa do Adventismo é essa parada de verdade presente. Verdade presente, é isso mesmo. Então, vamos viver o presente, vamos sair desse futurismo de uma escatologia esquizofrênica e dessa nostalgia neurótica do passado, entendeu? E vamos viver o presente. C.S. Lewis diz no Carta de Diabo, seu aprendiz, que o presente é o tempo, é o mais divino de todos os tempos. Porque a eternidade não será um eterno futuro, nem tampouco um eterno passado, mas sim um eterno presente. Então, o presente é o tempo em que é o momento em que o tempo toca a eternidade. Eu acho isso muito massa. Eu acho que a gente precisa de uma igreja do presente. E voltando para o começo da nossa história sobre culturas, eu acho que o Brasil é o país que está muito mais à frente de todos os outros em viver o presente. Você vê a indústria do gospel adventista brasileiro, ela é muito mais desenvolvida do que a de qualquer outro país. Qualquer outro país. A música, a literatura, a arte a TV. Sim. Entendeu? Nossa TV, ela é muito mais adequada à nossa comunidade do que o Hope Channel da Ásia, por exemplo. Sim. Entendeu? Sim, aquele sim. bando de colonialista que está tentando fazer alguma coisa pelo evangelho. Claro, mas sem uma tradução adequada da coisa. Porque você traduz conteúdo, mas não traduz a forma. É. De novo, nós somos seres apegados à forma. Entendeu? Sim. É estranho, é muito estranho. Mas, estranho. Cara, eu acho, né, nesse momento da conversa, eu me lembro de uma crítica que o N.T. Wright fez ao protestantismo, mas eu vou tirar de contexto a crítica que ele fez, que eu acho que é muito relevante. Ele diz o seguinte: está na hora da gente parar de responder perguntas do século XX com resposta do século XVI. Pergunta do século XX, a gente tem que responder com respostas
do século I, Do século I. não do século XVI. Exatamente. Por que do século I? Porque foi no século I onde todo mundo teve que reler a Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro, e encontrar Jesus no centro de absolutamente tudo. Foi isso que Paulo fez, foi isso que os discípulos tiveram que fazer, e os caras não entenderam até a ressurreição. Mas ressuscita Jesus, então houve esse processo de releitura, de ressignificação, absolutamente tudo à luz da descoberta de Jesus. O século I ele tem muito mais a ver com o século XXI do que o século XVI. Também. O século I tem muito mais a ver com o século XX, porque o século XVI era um século de um moralismo cristão hipócrita, Uhum. em grande medida, que mascarava dilemas sociais, mas tendo a fé cristã como paradigma. Claro, claro. Mas, é que foi uma sociedade artificialmente construída por um grupo religioso. Mas o helenismo grego talvez seja o que a gente tem mais próximo de secularização do que a gente já viu na história. A nossa secularização, se você for buscar um correspondente histórico, na minha opinião, o que mais se aproxima é o helenismo grego. Lógico que não tem como ser helenismo. Helenismo grego. Helenismo como... Mas foi um pleonasmo muito chique, viu? Foi. Helenismo grego. Não, mas como historiador eu tentaria te defender, porque houve um helenismo romano. Houve do ponto de vista da estrutura. Que bom. Houve um helenismo romano. Eu pensei que eu estava errado, mas... Não, você não tá não. Você não tá não. Sêneca disse que à medida que os romanos colonizaram a Grécia colonizou o imaginário romano. Sim. Então, do ponto de vista do imaginário, da mitologia, do ideal, Roma era profundamente romana. Não, grego. Grega. É isso que eu queria dizer. Grego. É isso que eu queria dizer. Que tinha contornos egípcios, que puxou um pouco do zoroastrismo. Tem toda essa mística aí. Toda essa mística. Mas você diz que o helenismo ele é mais análogo ao secularismo do século XXI do que outros momentos. Claro que é. Então, veja. Quem lidou com o dilema da homoafetividade na sociedade? Eu estou falando nada aqui. Estou falando de lidar com o dilema. Beleza? Certo. Século XVI? Ellen White lidou com isso? Não. Lutero lidou com... Não estou dizendo que não tinha. Eu estou dizendo que mas como fenômeno social, não era a ordem do momento. Beleza. Não era a ordem então, presente. A maneira como se relacionaram com a sexualidade como um todo, não vou pegar só a questão homoafetiva, vou pegar a sexualidade como um todo. Quem lidou com isso foi o século I. Depois do século I, aí a gente vai empurrando até chegar no século XX. E aí vem essa era de pós-cristianismo. Essa ressaca de um cristianismo hipócrita. Sim. De um cristianismo infrutífero, que fez a gente dar um reset social e voltar com uma tecnologia mais avançada para uma filosofia que eles vivenciaram ali por volta do século XX. Claro, mas do ponto de vista ideológico é muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. Legal. Pergunta do século XXI, resposta do século I. Que legal. Brother, obrigado. É nóis. Obrigado. Obrigado por participar. Eu espero que essa conversa seja de algum serviço para quem está no campo missionário e precisa, às vezes, em vez de ficar falando de metodologia, escutar histórias bíblicas. Eu espero profundamente fazer xixi. Então, vamos lá. Valeu. Obrigadão. Tamo junto.